Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 28 de janeiro de 2022. Nós estamos vivendo a terceira semana do tempo comum. E hoje a igreja celebra São Tomás de Aquino. Santo é um italiano presbítero e doutor da igreja. Viveu o seu ministério na humildade, na simplicidade. E é assim muito lindo o que a igreja usa essa oração como oração da coleta, dizendo de que como era São Tomás de Aquino e pedindo que a sua intercessão em nossas vidas. Ó Deus, que tornasse São Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Então que o Senhor possa nos acumular dessa graça, dessa bênção de, olhando para a vida de São Tomás de Aquino, seguir o seu exemplo e os seus ensinamentos, porque toda a sua vida foi pautada na presença, na força da palavra, pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 34. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem vir abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a parábola do reino de Deus é um ensinamento que Jesus nos dá. O reino de Deus é semeado por Deus em nossos corações. É plantado por Deus aqui na terra. Mas o seu esplendor, diante dessa palavra que nós estamos vendo, o seu esplendor vai acontecer no céu. Assim como a semente semeada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada. Mas o desenvolver-se dessa semente, o crescer, os frutos que ela dará, não cabe a nós, não cabe àquele que a semeou, àquele que a plantou. É o agir de Deus na semente que vai fazendo com que aquele pequeno grão se transforme numa planta que vai dar, que vai florescer, que vai frutificar e que vai dar muitos frutos. Assim também na nossa vida. Nós somos gerados, mas além dessa geração
e dos cuidados materiais com que nossos pais tiveram conosco, nada eles puderam fazer. Foi Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que foi nos agraciando, que foi nos cuidando, que foi fazendo com que nós crescêssemos, amadurecêssemos, envelhecêssemos, e um dia também nós seremos ceifados, nós também seremos recolhidos. E todo aquilo que foi semeado em nós, na nossa vida, o reino que foi semeado na nossa vida, por menor que for a semente, o esplendor dele não vai acontecer aqui, mas é Deus nos preparando e nos transformando para viver um tempo com ele, depois do nosso tempo final aqui da terra, um tempo eterno. Deus nos preparou, nos chamou e nos criou para que vivamos o esplendor do seu reino. O pouco, o pequeno ou simples que em nós pode parecer sem importância, mas tudo aquilo que o Senhor foi suscitando em nós é para que nós não deixemos morrer, não abatemos essa semente que Deus plantou em nosso coração, mas que aquilo que cabe a nós o façamos de boa vontade. Cuidemos, façamos a nossa parte, na oração, nos sacramentos, na partilha da palavra, na leitura da palavra, no estudo da palavra. Vamos nos encher, nos preencher da plenitude desse reino que Deus preparou para nós, de toda a sua palavra que vem nos ensinar, vem nos guiar e vem nos direcionar. E assim como a mostarda, pequena semente aos olhos humanos, produz como hortaliça a maior, ramos tão grandes que pássaros podem se abrigar sobre ela. Que em nossa vida, em nosso coração, a palavra semeada por Deus possamos deixar que ela frutifique, que ela multiplique. E às vezes nós achamos que o que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, é tão pouco, é tão pequeno. Mas nós precisamos ter uma certeza. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Deus, por amor à sua palavra, por mais pequeno que seja, Deus não desperdiça. Deus recolhe tudo e todo aquele bem, toda aquela semente semeada com amor vai florescer pouco a pouco pela ação do Espírito Santo. Pode ser que eu e você não consigamos ver, assim como a semente jogada na terra, nós não conseguimos perceber e ver a sua evolução. Mas tudo aquilo que nós deixamos que Deus faça na nossa vida, nós não conseguimos olhar com os nossos olhos humanos, mas Deus que nos ama e que quer que nós, um dia, quando formos ceifados, quando chegar o tempo de sermos recolhidos, que nós vivamos o esplendor da sua glória na vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, plantado aqui em nós, plantado em nosso meio, em nosso coração, precisa frutificar. Na primeira carta aos Coríntios, vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Então não vamos desistir de lançar as sementes do reino da boa nova de nosso Senhor Jesus. Alguém vai regar, mas é Deus quem vai fazer crescer. Que eu e você, olhando aquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina, possamos nos colocar humildemente à disposição e dizer para o Senhor: faça-se em nós, Senhor, segundo o seu querer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, um bom final de semana.
Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.